Estamos ao vivo com mais um episódio do Fala Gigi Podcast, diretamente da RCB Estúdios Podcasts aqui em Bauru. O podcast onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. Agradecer primeiramente a Deus por mais um episódio, por mais uma oportunidade de estar aqui e estar transmitindo para vocês aí mais um conteúdo de muita qualidade que a gente vai ter aqui hoje. Agradecer à minha família, aos meus amigos e aos meus apoiadores que acreditaram no projeto desde o seu início. Agradecer aí os nossos apoiadores, a barbearia Jordan Black, que está sempre cuidando aí do corte do vídeo, a Ju Mídia Social, que desde o seu início também cuida do nosso Instagram, então você aí dá lá sua passadinha no nosso Instagram, acompanha a gente, acompanha nossos conteúdos lá. A JV Advocacia Militar, a doutora Joyce, queria agradecer muito aí ao escritório, você policial militar, policial penal que necessita de uma assistência jurídica, chama a doutora Joyce lá, eu tenho certeza que ela vai fazer um baita de um acompanhamento seu aí. E vamos apresentar esse cara aqui, meu, que eu admiro pra caramba, tô muito feliz ele estar aqui. Ele que tem 20 anos de polícia militar, 46 anos, vários cursos, salvamento terrestre, curso de resgate, curso de salvamento em espaço confinado nos Estados Unidos, no Texas, curso de sargento, curso de bombeiro para sargentos. Cara, participou dos resgates em Brumadinho em 2019, participou também do soterramento em Santos, né? O salvamento e soterramento em Santos 2020 e infelizmente do deslizamento aí no 2023 no litoral norte. A gente vai falar com ele, o bombeiro Volney. Volney, obrigado, cara, por estar presente aqui com a gente. Giovanni, eu agradeço, né? Primeiramente também agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Ele que nos proporciona. Agradecer a minha família, né? Que é muito importante, eles que são meu alicerce hoje para eu estar aqui também, estar nessa carreira, né? Eles me deram muito apoio, todo o sucesso, né, que eu tenho, eu agradeço a minha esposa, meus filhos. E agradecer, né, essa oportunidade de estar nessa corporação, né, que você acabou de mensurar aí, todos esses cursos, essas oportunidades de participar de grandes eventos, infelizmente de tragédias que ceifaram muitas vidas, mas isso daí a gente faz parte, né, da nossa vida humana, da evolução humana, e isso daí a gente se prepara para que diminua, né, o sofrimento das pessoas, levando, né, levando segurança, levando paz, trazendo aí um pouco mais de refrigério nesses momentos difíceis. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder colaborar aí com o nosso bate-papo hoje e fazer aí o melhor possível aí. Não, que legal, cara. Eu fico muito contente de você ter aceitado, né? Em estar participando. Você que tem muito conteúdo para estar passando para esse pessoal aí. Infelizmente, como você falou, né? Esses salvamentos aí para a vida de muitas pessoas. É muito triste, né? Mas se não fosse por vocês também, né? Esse salvamento, eu tenho certeza que salvou a vida de milhares de pessoas também que poderiam ter perdido suas vidas também nesses desastres. Então, eu agradeço, né? O pessoal todo agradece aí ao seu empenho, ao empenho de todos do bombeiro, né? Toda a corporação aí do bombeiro e da polícia militar também, né? Com certeza. Que tá dia a dia aí nas ruas aí. Às vezes a gente não acaba não dando valor, né? Igual a gente tá aqui agora, trocando um bate-papo e o pessoal tá lá fora. Tá lá fora, né? Diuturnamente, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Dando a vida, né? Eu costumo falar que herói é todo aquele que está se dispondo, né? A salvar a vida de alguém, independente de pessoas, independente do reconhecimento, né? Muitas vezes a gente tem ocorrências que elas não acontecem por quê? Porque pessoas estão lá fora, né? A polícia militar está lá fora presente, né? Na sociedade e evitando que algum mal possa acontecer. Então isso daí já é um ato de heroísmo, né? Essas pessoas são heróis, né? Todos nós aí, às vezes trabalhamos na emergência, mas também trabalhamos para evitar as emergências, que também é o melhor, né? O melhor é sempre evitar. E quando acontece, é lógico, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, ele está à disposição, né, da sociedade paulista, né? Trabalhando intensivamente, né? Para dar o melhor e trazer sempre aí uma segurança a cada cidadão paulista. Bacana. Já queria, logo no início, cara, te dar um brinde aqui. É uma caneca do programa, exclusiva pra você. Essa caneca tem foto do Coronel Leite aqui, Brumadinho. Legal, bacana. Eu agradeço.
Vai ser muito bem aproveitado. Eu gosto de tomar bastante café, então pode ter Não, certeza que eu vou tomar muito café com ela. Eu falo pro pessoal, o presente bom é aquele que a gente Que é utiliza. que a gente usa. Isso É aqui que a eu vou gente usar. usa. Eu tomo muito café, então pode ter certeza que eu vou tomar muito café com essa E caneca e já vou deixa lembrar. eu entregar pra você esse presente logo no início do programa, porque eu tenho esquecido de entregar pro pessoal aqui. O bate-papo vai rolando tão legal que você acaba Eu vou esquecendo. Então, obrigado, eu o seu agradeço. presente. Espero que E você pode ter goste. certeza isso daqui vai se eternizar aí, a nossa amizade. Não, bacana. Ó, e você que está nos acompanhando aí, o chat é aberto, pode mandar perguntas. O Vonei vai estar aqui, disposto a respondê-las para vocês. Então, você aí que está nos acompanhando, acha que esse conteúdo é relevante? Então vai lá, curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal. Vai ajudar bastante a gente aí a estar continuando a trazer esses conteúdos para vocês. E iniciando aqui, cara, quando eu fui ler mais sobre você, né? Eu fiquei pensando, dentro do bombeiro tem bastante questões que a gente poderia perguntar aqui, trazer. Mas eu queria começar bem mais lá pro seu lado pessoal, lado de criança. Você é bombeiro hoje, mas quando criança, você brincava com o carrinho de bombeiro? Você pensava em ser bombeiro já desde criança? Ô, Giovanni, eu acho que toda criança tem um sonho, né? E sonhos são uma coisa pessoal. A criança, por ela sempre, né, tá ali olhando os heróis, né, que a gente cresceu, né, vendo na televisão. Então, o bombeiro, a polícia, sempre foi uma admiração minha desde pequeno, né? Não tenho familiares, a princípio, de pai e mãe, né, de parentes próximos, policiais militares, mas eu sempre fui atraído por isso. Então, quando eu fiz aí meus 18 anos, comecei a correr atrás por um sonho, né, de ser bombeiro. Sempre olhando, né, isso como um objetivo de vida, né, de trabalho, de satisfação pessoal. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar como que fazia para ser bombeiro, né, que a gente tem que entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazer o concurso e de repente começou esse sonho se concretizar. Né, o apoio da minha família, apoio dos meus pais na época, né, eles me apoiaram, mas esse sonho veio desde criança, né, eu era bem pequeno, eu lembro que minha mãe sempre me presenteou com caminhões de bombeiro, helicópteros de polícia, carrinhos de controle remoto de polícia, então sempre eu fui incentivado, mesmo inconscientemente, a ser hoje, né, um policial militar do Corpo de Bombeiros. E assim, na família não tem ninguém Além que é de da corporação. só primos e assim, não foram eles que me incentivaram, porque eu não sabia que eles eram, fui saber que eles eram militares depois de eu entrar na corporação e ter eles, agora sou bombeiro também, sou polícia também, também sou, entrei na polícia. Então a gente começou a se conversar depois dessa iniciativa minha, né? Nunca ninguém chegou em mim e falou, seu primo é polícia, seu primo é bombeiro, seu pai é bombeiro, né? Eu tenho muitos amigos que o avô era bombeiro, era policial militar, o filho e o neto, e todos seguiram a mesma carreira, né? Paterna, né? Do pai. E eu não tive essa experiência. Meu pai, né, nunca foi, ele trabalhou com comércio, e minha mãe também nunca teve teve um grau de instrução muito pequeno, não pôde estudar. Meu pai também não pôde estudar, então eu tive essa oportunidade. Então, agradeço a Deus hoje de estar nessa corporação maravilhosa. Hein? Cara, em que momento, assim, você decidiu entrar na corporação? Não, vou ser polícia. Eu estudava, né, no antigo segundo grau, né, que a gente jogava bola, né, aquela coisa de adolescente, né, meu objetivo de final de semana era jogar bola e amigos começaram a prestar concurso e aí eu via um falando, eu entrei na polícia, vou começar a escolinha, a tal escolinha, né, que na verdade é o curso de formação do soldado. E aí eu via meus amigos se formando, trabalhando na rua, esses amigos pessoais, aí a gente começava a conversar e aquilo foi me atraindo cada vez mais, e aí eu fui pesquisando, né? Na época não existia rede social, não existia internet, então a pesquisa era mesmo de boca a boca, né? Então a gente conversava entre nós, falava, pô, legal, um negócio bacana. E aí eu fui me interessando até que então vi que um edital estava aberto em São Paulo, né? Peguei um ônibus sozinho, nunca tinha viajado sozinho para São Paulo, eu já era de maior e prestei o concurso e graças a Deus hoje eu tô aí. Quando você prestou o concurso, naquela época você tinha que se deslocar para São Paulo para fazer inscrição. Para fazer inscrição,
Todas as provas foram lá em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, e todas elas era dia diferente, então tinha que ir e voltar, né? Nessa época, o apoio também, né, da família em questão de ajudar no financeiro, né, ajudar Nesse deslocamento. deslocamento, e então isso daí foi muito importante para que eu também pudesse conseguir aí realizar meu sonho. Imagina a dificuldade, porque assim, eu vim a ingressar em 2011, né? Então, eu já tive o privilégio de me inscrever pela internet. Não recebi telegrama em casa. Aerograma. É, Aerograma. não recebi, né? Recebi Era, aerograma. era bem mais fácil. A prova eu fiz na cidade de Bauru e já foi difícil fazer as etapas em São Paulo. Então eu imagino a É, dificuldade que tenha sido então naquela assim, eu época. tive uma situação que eu tive que ficar na casa de uma tia na Zona Leste, porque uma prova era a sequência da outra, né? Então eu fiz o exame médico e depois era o TAF. Então, até eu avisar minha mãe por um orelhão que eu não ia embora naquele dia, que eu ia ficar lá e voltar depois de 2 dias, né? Depois de fazer o TAF. Então, foi até uma questão até preocupante para mim, né? Andar em São Paulo, ligar para essa tia, não tinha celular, não tinha WhatsApp, era tudo orelhão e tinha uma agenda, né? A gente tinha que ter uma agenda escrita, porque você não ia gravar no telefone de todo mundo. Eu tinha o telefone da minha casa, da minha residência. E aí eu fui, né? A gente conseguiu esse apoio também de uns parentes que tinha na Zona Leste de São Paulo. E fiquei alguns dias lá. E quando eu cheguei, até minha mãe ficou, assim, preocupada, né? Por que que eu estava indo num lugar tão longe para realizar um sonho, né? Ela não entendia, hoje ela entende, né? Graças a Deus aí hoje eu tenho eu comprovei que isso daí que eu fiz é bom, né? E trouxe o que é de melhor, né? Que hoje eu sou um ser humano evoluído, né? Por todas as coisas que foi acontecendo, exclusivamente por estar nessa corporação e ter aprendido muito, né? Tanto em ocorrências como em curso, experiências com pessoas, né? Palestras. E isso daí a gente foi me lapidando, né? Para que hoje eu chegasse aonde eu cheguei. Legal, você sabe que você falou da dificuldade que você teve ao chegar em São Paulo, que inclusive teve que ficar na casa de parentes. Todo mundo que eu converso, que ingressou na corporação, a história é semelhante. E a minha, você contando, parecia que você estava falando de quando eu ingressei. Eu cheguei em São Paulo para fazer o TAF, o teste de aptidão física. Passei no teste e 2 dias depois eu tinha que voltar a fazer o exame médico. Exatamente. Aí você se depara com a situação financeira que não A ajuda. logística, A né? logística é Tudo difícil. complicado. Como é que eu ia voltar? Ou seja, eu tinha que pagar a passagem para eu retornar, pagar mais 2 passagens depois de novo, para eu voltar para São Paulo e retornar para casa. Assim, eu não vou aguentar gastar tudo isso Gastar daí, tudo isso. gastar o que eu não tenho, né? Aí eu lembrei que eu tinha um parente em Santo André. Eu acho que ABC. eu havia ido na casa desses meus parentes quando eu era pequeno, com os meus pais. Mas lembrei que eu tinha parente lá. Liguei pra casa, assim, viu? A gente não tem parente em Santo André, aqui em São Paulo? Tem. Tem. Tem o endereço? Tem. Tenho. Manda Então, pra pra mim, mim. então. Manda pra mim. Mandou. Eu não sabia andar em São Paulo, não sabia nada. Foi Fui lá no, perguntando. não, fui lá no metrô, como é que eu faço chegar em Santo André? Ah, eu tenho que pegar o metrô tal, vou ter que pegar trem. Ah, desci em tal lugar. Desci, peguei ônibus. E assim, tudo foi ajudando, que graças a Deus onde eu fui descendo, as pessoas conheciam. E eu cheguei lá na casa dos meus parentes lá, Sem avisar. saiu um senhor igualzinho meu avô. Eu falei assim, é aqui mesmo, Aqui mesmo. é aqui Chegou. mesmo. Entrei e a dificuldade pra falar que eu tinha que ficar 2 dias. Sem. Ficar aquele dia e mais um dia, porque era no outro dia ainda o Foi, exame médico. foi mais ou menos o que aconteceu Aí comigo. meu pai ligou, perguntou se eu já havia chegado lá. Eu disse, não, ele tá aqui, não, é que ele vai precisar ficar 2 dias aí. Meu pai pediu por mim. Aí facilitou. Exatamente. Então, Eu tive essa experiência, né, de ficar na Zona Leste. Eu nunca tinha ido na Zona Leste, né, até então. E esses meus parentes, eles me apoiaram muito, né? Inclusive no psicológico, que foi 2 fases. Eu lembro que esse meu tio, ele pegou o carro, né? Saiu da Zona Leste, foi até lá no Panelão, na Cruzeiro do Sul. E me levou, esperou eu terminar, levou de volta, né? Então me apoiaram muito nessa fase, né? No processo seletivo. Então, assim, tudo foi preparando, né? Foi se preparando, foi se acertando para que hoje eu pudesse estar aqui, né? Essa corporação. Então, tudo foi dando certo, né? Dando certo. É lógico que houve
né, uma decisão, houve um sacrifício, houve ausências, né, houve renúncia de ficar próximo da família, né, o tempo que a gente passa longe, né, a própria atividade, enfim, né, ela nos afasta um pouco, né, processo da escola, você fica várias semanas, às vezes você vem embora, porque você tem lá seus objetivos para cumprir, né, então tudo isso daí foi bom, né, hoje eu vejo que me amadureceu, né? Porque eu não tinha coragem de sair de Bauru sozinho, porque naquela época era muito difícil uma pessoa viajar sozinha, principalmente, né, a gente que não tinha, a gente não tem o conhecimento que tem hoje. Hoje a gente tem o WhatsApp, tem o Waze, tem o Google Maps, tem A tudo. informação chega muito Informação rápido muito hoje. rápido. Naquela época não. Se você não se falasse com alguém, você não sabia chegar. Então, muitas vezes eu fui para São Paulo de carro e as pessoas faziam um mapa escrevia no papel. Falou, você pega Marechal Rondon, vai chegar em Botucatu, você vai pegar a direita, uma tal de Castelinho, depois você vai pegar Castelo Branco e vai sair em São Paulo. Então, fazia um desenho lá no papel de pão e esse desenho a gente seguia ele. Muitas vezes eu fiz isso. E aí a gente foi melhorando, isso daí a gente, né, desbravando, né? E isso daí, graças a Deus, eu só tenho que agradecer porque essas decisões, né, me levaram para onde eu tô hoje. Não, é bacana. Eu acho que gratidão, acho que é uma palavra... Com certeza, é a palavra, as primeiras palavras que eu tenho hoje, né, em relação ao que eu vivo, ao que eu tô vivendo, o meu dia de hoje, né, na profissão que eu sempre quis, né. Com certeza, eu também só tenho a agradecer, desde a minha prima, que foi quem me incentivou a entrar lá atrás, aos meus parentes de São Paulo, que me acolheram lá, me deram toda a estrutura para que eu pudesse permanecer e dado sequência, né, ao concurso. E dado sequência ao seu concurso, era para a polícia militar ou já era para o bombeiro? Eu fui um edital que ele foi um volume muito grande, né, de candidatos, e esse volume grande ele foi separado exclusivamente para o bombeiro. Então, assim, foram 18 pelotões, e já foi feito direto em Franco da Rocha, né, na ESB, hoje antigo CEIB, né, Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros, hoje Escola Superior de Bombeiros, a terceira maior escola do mundo, né, a maior da América Latina, dos maiores centros de instrução de bombeiros, de treinamento, né, de ensino, né, de estrutura. Hoje eu desconheço, né, eu fiz um curso em 2012 no Texas, tem uma faculdade lá, uma universidade de bombeiros, né, que ela é também maior do que a nossa escola, mas ela é centenária, né? Ela tem mais de 100 anos já de trabalhos. E o nosso, né, uma escola estruturada também, e nós começamos lá então no antigo CEIB, né? Hoje Escola Superior de Bombeiros. Difícil porque a gente ajudou a construir um pouco, né? Plantar as gramas, a ajudar a construção até a parte estrutural da escola. E os alunos, né, como você sabe, que ajuda bastante no PO, né, pelotão de obras. E eu lembro que tem muita árvore que eu chego lá, fiz um curso recente, semana passada, lá de uma viatura de autossalvamento especial. E eu vejo árvores grandes lá no pátio que a gente plantou, né, árvores que dá sombra hoje, que foi meu pelotão que plantou lá. Não, isso é muito bacana. Iniciada a carreira no bombeiro aí, saiu para trabalhar, né, meu, formado. Como você lidou, assim, com esses primeiros resgates, assim, sendo um pouco inexperiente? Por mais que você tenha aquele curso, aquela formação, igual você falou, a maior escola da América Latina, né? Como é sair a primeira vez, assim, para um resgate, para um salvamento? Olha, Giovanni, os primeiros estágios que eu participei foi foi em Guarulhos, né, uma região que dá bastante ocorrência, volume de ocorrência muito grande, principalmente acidentes, né? A Dutra, né, pega uma área bem movimentada ali. E o primeiro resgate foi com uma criança, né? Um portão bem grande, caiu sobre uma criança, né? Caiu sobre ela e veio aí a fraturar com bastante gravidade aí crânio, braço, perna, fraturas expostas, né? Isso me gravou muito, né, essa ocorrência, e a gente acaba, né, tem algumas ocorrências que ela marcam a vida da gente, né? Então essas foram as primeiras ocorrências que eu atendi, né, como resgate. Era um estágio, mas já eram ocorrências operacionais, já eram ocorrências reais, não era mais um treinamento, né? E aí eu vi o sofrimento, a dificuldade, né, de tirar uma criança debaixo de um portão, tentar acalmá-la, tentar estabilizá-la, trazer o melhor possível para ela, né, para a família que estava ali próximo, conduzir ela para o melhor hospital e dar o melhor suporte médico
para que ela pudesse sobreviver. Então, essa experiência, para mim, assim, já começou a me marcar, né? Começou a confirmar aquilo para que eu nasci. Eu acho que eu nasci para isso, né? A gente começa a se confirmar, né? A ter essas confirmações, né? A ter essa confirmação dentro da gente, falar para isso mesmo que eu nasci, eu preciso ajudar pessoas, eu tenho que estar aqui nessa profissão mesmo. Não tenho dúvida que, né, eu saí da onde eu saí, onde eu estou agora, e eu, mesmo com toda a dificuldade, existe algo dentro de mim que confirma tudo isso daí. Então, essa ocorrência foi que me marcou muito, uma criança, aproximadamente 6 anos, né? Eu lembro que os pais estavam próximos, muito aflitos aí devido à gravidade das lesões, que todo o procedimento pré-hospitalar que foi aplicado ali, né, trouxe melhoras momentâneas, né, até a chegada do médico, e dali a parte médica assumiu e foi dando né, um melhor para aquela criança. Cara, atendimento com criança é sempre sempre causa muito comoção, marcante, né? né? Muito marcante. Você sempre lidou bem com isso, com as emoções, assim? Olha, Giovana, a gente, como né, a gente aprende a administrar os nossos sentimentos, né? Ele vai sendo cada dia mais assim colocado em ordem, né? A gente no começo era visível, né, na minha face o quanto eu estava aflito em atender uma ocorrência envolvendo criança, porque a gente tem filho, eu já tinha filho, né, quando eu entrei no bombeiro. Então eu via que aquele sofrimento poderia ser um filho meu, né? Poderia ser alguém da minha família. Então aquilo sempre mexeu muito comigo. Então toda ocorrência envolvendo criança, ela traz um significado diferente, né? Não é que ela é pior ou melhor, ela é mais complexa, não. É que ela traz um significado diferente porque a criança, ela precisa da gente, ela precisa de um cuidado diferente. Um adulto já ele consegue, né, se cuidar, né? A criança ela precisa de cuidados. Então você pega uma criança pequenininha, um engasgamento, um afogamento, uma criança com um acidente de trânsito. Então a parte de sentimento ela é um pouco mais ativada. Porém, a gente controla isso, né? Não vou falar, o bombeiro, o policial militar, ele não tem uma chave que desliga, ele não desliga. Ele é uma pessoa comum ali, realizando um trabalho, né? Um trabalho necessário, que tem que ser realizado. Porém, ele tem que controlar essa parte do sentimento e trazer confiança para quem ele está trabalhando ali. Então, ele não pode demonstrar isso. Então, nas primeiras ocorrências, houve sim, né, uma mudança no meu estado emocional, não visível, mas dentro eu sentia. Hoje eu tenho uma estabilidade muito maior, eu consigo passar mais confiança. Não que isso ainda não mexa comigo, ainda mexe do mesmo jeito da primeira ocorrência, mas eu tenho um controle um pouco maior que eu tinha no começo lá. Não, legal. Eu acredito que deva ser muito difícil. Você falou de acidente de trânsito, né? A gente trabalha no policiamento de trânsito aí e a gente se depara com acidentes que é bem complicado. Então, bem complicado. O bombeiro que praticamente só atende esse tipo de ocorrência. Quando a ocorrência ela é direcionada, né, para a criança, né? Quando a gente sabe que há uma criança no veículo, um atropelamento, um afogamento, né, um engasgamento. Então, assim, todos nós ali somos pais, somos mães, né? Tem mulheres que são mães, que estão ali no bombeiro. Então, a parte maternal, paternal, ela é aflorada. Então, a gente quer tratar diferente também. Então, quer chegar mais rápido. A gente quer dar um conforto maior para que isso daí supla aquela necessidade, né? Mesmo sabendo que, às vezes, a gravidade da ocorrência ela não vai ser modificada, né, por esse trabalho. Mas a gente sabe que a gente vai dar o melhor ali. Todos nós vamos dar o melhor. Trabalhar com técnica, né, com a maior excelência possível no atendimento, para que a gente consiga trazer um conforto, né, uma segurança para aquela pessoa que está sendo atendida, principalmente quando a gente se fala de criança. Legal. Dá um tempinho para você tomar uma água, eu vou lá pro chat, o pessoal já está se manifestando aqui. Thiago Albuquerque, como sempre. Thiagão, valeu por estar acompanhando aí. Pessoal, pode ir mandando as perguntinhas aí que eu vou fazer pro Vonei, tenho certeza que ele vai responder para vocês aí. O Thiago mandou uma bíblia aqui pra gente aqui, ó. Vonei, o cara muito bacana, humilde, homem de Deus. Aí tá aqui, ó. Pergunta pra ele, de tantas missões que você participou, qual delas teve mais impacto na sua vida ou qual foi mais difícil? Praticamente todas elas têm um impacto, né? E mais difícil, é difícil da gente mensurar. Em questão de proporções, de grandeza, né? Brumadinho foi uma delas que eu participei, né? Que eu tive, né, tanto o privilégio de estar ali podendo ajudar, levar um pouco, né,
de conforto, né, de alento para aquela região ali de Minas Gerais, né, da região de Brumadinho, mas que todas as ocorrências que eu fui, né, Santos, em 2020, a gente participou também de uma ocorrência que faleceu 2 bombeiros, inclusive, né, teve 2 bombeiros que se envolveram, ajudou uma família inteira. Esse foi o soterramento. Soterramento em Santos, no litoral, que abrangeu tanto Santos como Guarujá. Né, vários morros teve deslizamento de terra devido ao volume de chuva. Parecido com o que aconteceu agora no litoral norte 2023. Não foi muito pontual, foi numa região, né, mais abrangente, abrangeu um pouco mais de regiões ali de Santos, né, Santos e Guarujá. E essa ocorrência também chamou bastante atenção, a comunidade carente, pessoas perdendo suas casas. Brumadinho teve uma quantidade de vidas maiores, né, que faleceram, foi óbito, então muito mais vidas, né, que se perderam ali. Mas as comunidades, quando a gente chega para ajudar, soterramento, a gente vê que as pessoas construíram, demorou uma vida inteira, né, e muitas pessoas ali não perderam a vida, mas perderam o que construiu, né, e vai ter que começar do zero. Então todas elas chamaram minha atenção, né. Tanto o quesito, né, lógico, o quesito morte é muito mais grave, muito mais difícil, mas todas elas têm as suas dificuldades, né? Tem pessoas ali que tinham uma vida toda, tinham uma casa e a casa perdeu e não tinha para onde ir, então estava com família, né? E outras perderam a família, outros não teve, né, essa mesma, vamos falar assim, essa mesma chance, né? E perdeu a vida e perdeu também, né, a família. Então, a gente chegou numa região ali de Santos e um tio falando, ó, meu sobrinho, a minha cunhada, né, os meus sobrinhos, né, vários sobrinhos, a minha cunhada morava aqui, provavelmente eles estão aqui, a gente estava até tentando localizar os corpos naquele... Então chamou bastante atenção que a família inteira naquele deslizamento faleceu. Então todos eles teve impactos muito significativos para mim, né, olhar aquela magnitude, né, de destruição, mesmo Brumadinho foi, né, devido a um rompimento de uma barragem, já Santos e o litoral norte não, já foi um volume muito grande de água aí, né, de chuvas, e de repente aí o relevo aí do morro ele não suportou e ele veio abaixo, ocasionando aí essa destruição. Então, todas essas missões, né, tanto quanto a gente vai num incêndio em residência onde há vítimas, ou a gente vai em um preso em ferragem, onde tem pessoas que infelizmente vão a óbito, todas essas ocorrências, elas têm uma gravidade significativa para a gente. Para mim, sim, mas em magnitude, assim, Brumadinho foi um dos maiores, né, em questão de proporção de ambientes, né, onde a barragem ela rompeu, até onde ela destruiu, e a quantidade de pessoas que foram, né, que foi mortas ali naquela ocorrência, ela chamou muita atenção, né, devido aí à logística, o tamanho da logística, né, 14 aeronaves trabalhando diariamente, né, tinha só bombeiros do estado de São Paulo, a gente era uma equipe de 45 na turma que eu estava, né, na turma 4. Então a gente, magnitude muito grande, né, a gente demorava a entender como que aconteceu tudo aquilo só por um rompimento de uma lama que ficava numa contenção um pouco mais elevada, né? E a lama destruiu tudo isso. Então, infelizmente, assim, todas elas têm um impacto grande para mim. Porém, né, de magnitude aí, Brumadinho foi uma das maiores que eu fui. Legal, a gente vai falar bastante de Brumadinho. Eu acredito assim que impactou o Brasil inteiro, o mundo todo, né, esse desastre aí. Agradecer o pessoal que tá no chat. Tem bastante, o pessoal aqui do Bombeiro aqui tá em peso. Então agradecer o pessoal que tá participando, Thiago Gomes. Aí sim. Sargento Antônio de Agudos. Só cara bom, hein? Pessoal aí tá participando. A Beth, Poliana, a Marcinha, a Márcia Alves. Marcinha. Seu Renato Magalhães, seu Sargento Magalhães, obrigado pela participação também. Vissoto. Vixe. Pessoal, vai mandando perguntas aí no Vonei que numa próxima oportunidade eu já faço para ele. E continuando no assunto Brumadinho, como que surgiu esse convite dos bombeiros de São Paulo para estar prestando esse apoio lá? Sim, Giovanni. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é uma das instituições da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das instituições mais bem preparadas
para grandes desastres, né? Tem uma equipe, né, hoje é o GAED, né? Antigamente era Força Tarefa. Hoje a gente atua aí tanto dentro do estado de São Paulo como fora, né? Como foi agora aí na Turquia, né? O pessoal do GAED foi lá no terremoto, foi bem significativo, né? Positivo, né? Inclusive várias pessoas foram localizadas, corpos localizados devido às equipes de São Paulo. Então, a gente tem esse know-how de chegar nesse nível de o mundo olhar para São Paulo, né? A gente estava, só abrir um parênteses, a gente estava às vezes numa equipe e outras equipes dos estados do Mato Grosso, de Santa Catarina, via a gente e falava, vocês são de São Paulo? Cara, a gente vê a televisão, vê que vocês são muito bons no que vocês fazem. E a gente é uma referência, né? São Paulo chegou em Brumadinho, autossuficiente, né, com todos os equipamentos, viaturas, uma logística própria, a gente não necessitava de materiais deles, graças a Deus a gente chegou, São Paulo chegou com viaturas, aeronaves, águias, né? Então a gente chegou lá pronto para trabalhar, né? E alguns estados, infelizmente, não tinha isso, né? Essa logística. Então eles chegavam e tinham que preparar ainda todo o equipamento para eles trabalhar. Então o estado de São Paulo ele chegou, além do treinamento, o requisito principal eram os cursos, né? Os bombeiros foram selecionados devido aos cursos, salvamento terrestre, né? O BREC, que é o busca em estrutura colapsada, né? Resgate em estrutura colapsadas. Então tinha alguns requisitos, então foram escolhidos alguns bombeiros com esses cursos, aí montou-se aí umas equipes, né? Teve equipe 1, 2, 3 e 4, se concentrava em São Paulo, de São Paulo saía em comboio até Minas Gerais, Brumadinho, lá, assumia, rendia a equipe que estava lá trabalhando já, né? Já estava exausta, nós ficamos 9 dias lá trabalhando, né? E começava de manhã, não tinha hora para acabar, né, um ambiente muito inóspito, um ambiente difícil de se locomover, ambiente de muito risco de contaminação, metal pesado e outras coisas a mais, né, muito corpo em decomposição, e misturado na lama, né, tudo aquilo a gente acaba aspirando, acaba ingerindo, né, querendo ou não, a gente afunda na lama, a gente tem essa dificuldade. Então, São Paulo ele chegou com uma estrutura pronta para esse trabalho. E essa excelência, né, é devido ao quê? Ao incentivo do comando, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, a trabalho de cursos, de colocar pessoas para fazer, né, especializações nessas áreas, né? Hoje a gente tem uma equipe muito boa, na hora que for acionado, se der algum desastre, né, alguma catástrofe, coisas de grandes, né, magnitudes fora do nosso ambiente do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está preparado para apoiar, né, devido aí à necessidade e à demanda. Em Minas Gerais, no dia quando eu estava lá, né, a gente foi bem elogiado quanto a isso, né, o coronel, o comandante do incidente lá, do incidente em si, ele nos homenageou no dia, falou, o Estado de São Paulo chegou aqui, nos ajudou a colocar a casa em ordem, ajudou a estabilizar a ocorrência, porque eu tenho uma demanda muito grande, eu tenho um recurso, então esse recurso, até ele chegar nesse equilíbrio da demanda, ele custa um pouco de tempo, né? Então quando ele se cria esse equilíbrio, ele começa o quê? A trazer um positivo para a ocorrência e começa a dar uns resultados, trazer os resultados. Lógico que isso, um posto de comando avançado, comandantes ali, coronéis, comandantes de bombeiros, militares, polícia militar, né, o exército estava junto, Força Nacional, Polícia Federal e várias outras forças públicas e força de segurança pública ali naquele momento, e toda essa junção, né, de trabalho trouxe um resultado positivo, né, que mostrou para o Brasil, né, e para o mundo que nós estamos prontos para atender esse tipo de acidentes e ocorrências dessa magnitude como o Brumadinho. Você falou aí do que vocês depararam lá, né? Muita lama, difícil locomoção. Muita destruição, né? Algumas coisas chamaram muita atenção, porque a Vale, né, ela tinha uma estrutura administrativa muito próxima de onde rompeu, então foi o primeiro a ser atingido. E ainda 7, 8, 10 quilômetros longe do ambiente que ela rompeu, ela causou destruições assim de magnitudes assim muito grandes, a gente não consegue mensurar, porque tinha pontes lá de 30 metros de altura, que a lama ela conseguiu chegar com uma força tão grande que ela derrubou essas pontes, mesmo estando longe do ambiente onde ela estourou. Então é uma coisa assim, quase inimaginável. Para quem o viu na televisão e para quem estava pessoalmente lá é diferente. Então você olha e fala assim, não, isso aqui não parece que é uma lama que fez tudo isso, ou a velocidade que a lama veio, porque parece que foi triturando,
né? Tinha vagão de trem, tinha estrutura da própria Vale, que foi tudo descendo, né? E isso daí foi causando muita destruição, mata, estradas, rodovias. Teve ambiente lá que a gente estava tentando localizar segmentos, né, humanos, né? Muitos deles, corpos inteiros, foi só no começo, nos primeiros dias, depois não tinha mais, era só segmentos. E pessoas dali da região falavam, ó, aqui a lama está 30 metros de altura, aqui passa uma rodovia, passa uma estrada, aqui era um lago, aqui era uma fazenda, e você olha e fala, não tem como imaginar como que era e como que é agora. Né? Só quem estava ali que viu a diferença, e quem era dali que viu a diferença da destruição que essa lama causou naquele ambiente lá. O maior desafio para um salvamento num ambiente desse é a lama mesmo? A dificuldade de todas elas, né? A locomoção, né? Que a gente tem que tomar cuidado. A estratégia, né? Que é tomada ali para que a gente não saia aleatoriamente, né? A gente tem que ter alguma evidências, porque senão você começa a empregar muito esforço e sem resultados positivos, né? Você está no ambiente, você fala assim, ó, esse ambiente aqui, pode ter algum segmento humano. Às vezes tem ambiente que a gente garimpou para achar, às vezes, uma bota com um pé dentro, para entregar para a família fazer o luto, né? Finalizar o luto, e todo esse esforço de várias equipes, cães farejadores, né? Tudo isso daí para poder achar uma coisa. Então, se a gente não tiver uma estratégia, um objetivo, e a gente fala, ó, aqui tem possivelmente corpos, aqui tem segmentos humanos, então nós vamos empenhar nossos esforços aqui, trazer equipamentos, trazer pessoas. A estrutura que a gente tinha lá de cavar, a gente tinha uma estrutura muito grande, porém o que mais trazia benefício positivo, vamos falar benefício, né? No momento foram cães, né? Porque o cão ele consegue farejar, né? A decomposição celular, né? Então isso daí faz com que a localização ela fica muito mais rápida e mais efetiva, né? Porque às vezes o cheiro para o nosso é tudo igual. A gente está num ambiente onde tem lama, cheira igual o corpo em decomposição cheira igual a ave que está em decomposição, do que o boi está em decomposição. O animal ele consegue distinguir isso daí direcional. Aqui tem um corpo. Aqui não é uma ave, aqui não é um boi, aqui é um corpo. Então ele consegue, então ali a gente consegue cavar e retirar ali o segmento humano até um corpo. Cara, quanto tempo você ficou lá, né, nessa missão de Brumadinho, e como é que fica a família aqui? Ó, quando eu recebi a notícia que eu ia, né, nessa missão, primeira coisa que dá não uma insegurança, mas te dá uma incerteza. Fala, como que vai ser lá? Como que tá lá, né? E aí eu tenho que passar para minha família o quê? Que vai dar tudo certo, né? Nós vamos para lá e tá tudo certo, o ambiente vai estar controlado e nós vamos chegar lá e vai ser tudo bem. E na verdade foi mais ou menos isso, né? A gente chegou lá, a estrutura já estava muito montada, né? O sistema a gente chama SICOI, né? Sistema de Comando e Operações de Emergências, né? Ele está todo já estruturado, isso daí é universalmente, né? Usado no mundo inteiro, né? Já existia um posto de comando avançado, já existia frente de trabalho, já estava todo demilitado as áreas que a gente ia trabalhar. Então a equipe 2 vai trabalhar no quadrante Alfa 1, a equipe 3 no Delta 4 e vai ficar o dia inteiro nessa. Então eu passava para minha família a segurança disso daí, mas a família em si ela não consegue ter essa segurança que a gente tem, né? Que a gente vai lá e nós vamos fazer com maior segurança possível para que a gente possa voltar, né, vivo e com saúde, né? A gente sabe que ali é um ambiente que podia ter tem muita contaminação. Então a gente passava essa informação para a família, mesmo assim a família ficava insegura. Mas, né, a gente sabe que o nosso trabalho, né, a gente tem certeza de ir, mas a certeza de voltar, muitas vezes, né, ela não é 100%. Né? Nosso trabalho, né, o policial militar, né, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar, nós saímos para trabalhar e essa incerteza, né, ela é constante. Né? Então, dedicar, né, a vida ao próximo ou ajudar aqueles que necessitam de ajuda nesse momento, ela é o que nos motiva a ir. E a voltar, a gente sabe que, né, tá também nas nossas mãos e nas mãos de Deus. Aí. Quantos dias levou essa missão? A missão que nós ficamos exatamente foi 9 dias. Né? Nós chegamos no primeiro dia, já assumimos uma equipe, já rendemos uma equipe no local e já fomos para campo trabalhar. Né? Sempre era todo dia até 6 horas, 7 horas, como tinha horário verão, às vezes até as 8 da noite, até escurecer. Aí fazia uma descontaminação, passava um processo de descontaminação, que era uma equipe
própria para isso, né? Ela fazia uma lavagem na gente como se fosse um lavacar, né? Passava por vários setores, iam lavando a gente até chegar no final e a gente sair limpo, descontaminado e poder pernoitar ali e começar no outro dia de novo todas essas buscas aí que a gente tinha que fazer. Você falou dessa descontaminação que vocês faziam diariamente, né, após retornar aí das buscas. Após a missão em Brumadinho, vocês passam por algum tipo de acompanhamento médico para saber se houve alguma sequela? Quando a gente saiu de Brumadinho, a gente foi direto para o HM, né, fizemos exames clínicos, né? Foi detectado aí se tinha metal pesado, se tinha alguma contaminação, porque muito, né, decomposição, urina de rato, todas as outras doenças. Foi aplicado uma medicação na gente lá durante o trabalho, e quando a gente chegou, fez todos esses exames, né? E aí saiu os resultados, alguns tiveram que refazer os exames, inclusive eu voltei para o HM para refazer, porque tinha dado um pouco de metal pesado para mais, mas graças a Deus estava tudo normal e foi tudo normalizado. Mas o sistema aí médico da Polícia Militar, ela foi bem eficiente quanto a isso, né? O acompanhamento, né? A preocupação, todo esse respaldo aí médico, a gente foi, inclusive, né, nas equipes tinham médicos, e quando a gente tinha um pé, né, como você ficava com o pé molhado o dia inteiro, então tinha risco de ter lesões, né, no próprio pé. Então o médico falava, hoje você vai ficar de resguardo, você não vai para o campo de atuação. Então tinha médicos constantemente, tanto trabalhando quanto para cuidar do efetivo, né? Tinha capitães, tinha tenentes que iam junto com a equipe só para dar um respaldo aí médico para a equipe. É só enaltecer mesmo a corporação, né? Só enaltecer. Ela como um todo. Como um todo, sempre Polícia se preocupando. Militar, Corpo de Bombeiro e o nosso HPM, né? O Hospital da Polícia Militar. Sempre se preocupando com a saúde física e psicológica, né? Eu vi que a preocupação era muito grande ali. Inclusive o médico que estava na nossa equipe, eu não vou recordar agora o nome dele, mas o tenente, ele era muito preocupado. Se ele via a gente mexendo no pé, ele falou, opa, tá com o pé machucado ou não? Não tô, tá de boa. Se não tiver, não vai participar hoje não. Hoje vai ficar de molho. Não, doutor, a gente que tá tudo bem, tenente, tá tudo bem. A gente então acabava, né, às vezes mascarando uma lesãozinha aqui para poder estar trabalhando ali na área crente, né, ajudando. E isso daí, a preocupação a gente via que era constante. Ele não estava ali apenas por estar. Ele falava, se machucar, se tiver alguma lesão, se tiver alguma coisa, né, ele estava ali, o Águia, tinha um aparato ali médico fora, né, a Polícia Militar ali da equipe médica mesmo de Minas Gerais, muito grande ali, né? Então tinha praticamente quase um mini hospital ali preparado para quem se machucasse e viesse a precisar de algum socorro médico. Cara, bacana. Você participou de Brumadinho, você já falou um pouco de litoral. O que você encontrou no litoral, tanto em Santos como agora recentemente, foge muito, né, do que vocês encontraram lá em Brumadinho, né? Sim, foge. O relevo é diferente, né? O deslizamento de terra, né? Ele tem uma característica, e principalmente porque foram em comunidades, né? Ali em Brumadinho foi uma zona rural que pegou alguma parte de residências, mas mais foram estruturas mesmo da própria Vale, né? E só que ali em Santos e no litoral norte a gente viu que foram casas de famílias, né? Como eu disse para você, infelizmente, alguns perderam as suas casas, outros perderam as famílias, onde a gente tinha dois tipos de comoção ali, né? Pessoas chorando pelos seus entes e outros lamentando pela perda material, porque a única coisa que eles tinham, né? Roupas, né? A gente via carro soterrado, né? Móveis, toda a estrutura, né, de uma vida inteira ali, infelizmente embaixo da lama devido a uma forte chuva que deu. Sim. Eu fui dar uma olhada, né, dar uma pesquisada sobre o Vonei, né, saber de tudo que ele tem feito e que ele fez. E eu vi uma mensagem lá no seu Instagram, que você deve se recordar, mas eu anotei aqui para não esquecer. No seu Instagram tem um post com uma frase assim: até onde o corpo aguentar, somos homens. Depois disso, somos bombeiros. Fala um pouco aí dessa frase. Essa frase aí, ela é meia... É uma frase... ela é operacional, né? Muitas vezes eu mesmo tinha a minha mente, eu achava que eu não conseguiria muitas coisas, não conseguiria chegar em alguns lugares aonde eu cheguei, né? A realizar
uns cursos e treinamentos que eu consegui, né? Um dos últimos aí foi o CBS, né? O curso de sargentos aí, de bombeiros para sargentos, né? E essa frase, ela viveu assim, ela virou uma frase minha, né? Uma frase particular. Então eu preciso entender que eu preciso ajudar alguém. Para ajudar alguém, eu sou bombeiro, né? Então aonde o Volney vai é diferente de onde o bombeiro vai, né? O bombeiro vai muito além do que o Volney vai. Eu, como Volney, eu vou até uma parte. Depois disso, eu sou bombeiro. Onde eu achava que eu nunca chegava, achava que eu nunca poderia chegar, e eu consigo chegar devido a toda essa estrutura, né, que o bombeiro me proporcionou de treinamento, conhecimento, técnica, né? Então isso é uma frase bem realística, né? Ela não é só uma frase romântica, né? Ela é bem realista. Sim, você fala, né, que o bombeiro te proporcionou, né, todos esse amparato aí, vamos dizer assim. E a gente falou, né, na sua apresentação que você tem vários cursos, né? E o que chama a atenção é esse curso nos Estados Unidos, né, no Texas. Qual foi esse curso que você fez lá? Quando foi esse curso que você fez? E como você foi parar nesse curso? Esse curso foi um presente, né, aqui o quartel ele escolheu 5 bombeiros para estar fazendo esse curso, né? Na verdade a gente foram escolhidos aí devido uma meritocracia, né? Um mérito aí de cada um porque atuava muito bem, outro porque tinha interesses, outro porque estava para aposentar, então ele tinha esse benefício aí de estar tendo esse privilégio de conhecer outra cultura, né? Outro bombeiro. Então a viagem para o Texas em 2012, né? Ela durou aí também aproximadamente uns 9, 10 dias. É o curso que a gente escolheu fazer. Na época, né, tinha um oficial, né, uns 2 sargentos e mais 3 cabos soldados. A gente escolheu fazer esse salvamento em espaço confinado, né, que é um salvamento que também é uma das, hoje, tem muita dificuldade, né, que é uma área difícil. Você hoje tem uma estatística que ela é mundial, né, que fala assim, para cada vítima de espaço confinado morre-se 2 socorristas, né? Então lá as técnicas, né, as estruturas que eles têm para treinamento são muito boas, né? Esse curso trouxe ele complementa o curso que a gente tem aqui, a gente tem esse curso aqui também, porém ele tem uma estrutura diferenciada lá, né, uma cultura diferenciada. Então isso daí ajudou bastante, né, a gente crescer, né, como profissional aqui. E a gente trouxe umas inovações para cá. A gente não pode, né, implantar porque existe um protocolo, o bombeiro ele segue um protocolo, e esse protocolo é estabelecido pelo comando, né? Então aí segue, mas ele vai de encontro, né, as técnicas e as táticas usadas aí vai de encontro. Então isso daí só aumentou mais o nosso conhecimento. Foi uma oportunidade de conhecer outros quartéis, né? Uma outra realidade, quando chegava nos Estados Unidos, a gente se apresentava como policial militar, bombeiro militar de São Paulo. A gente era muito bem recebido, né? Mudava-se totalmente, né, a nossa aceitação lá. Você chegava lá, você é brasileiro, eu sou policial militar do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Opa, polícia, Brasil, São Paulo, bombeiro. Aí o atendimento nosso era VIP, né? Então eles davam uma outra. E a gente chegou lá, né, no treinamento, e a gente pôde ver que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ele tem um nível de conhecimento técnico igual deles. A estrutura que eles têm, né, de treinamento é diferenciada, porque eles já vêm um longo tempo, né, se aprimorando, e a gente está nesse nível hoje, aí, graças a Deus, com a ESB, né, fazendo um treinamento parecido, iguais, idênticos. E isso daí, naquela época lá, trouxe uma realidade diferente, de cultura diferente de bombeiro. Fomos em quartéis, tentamos se comunicar, trocamos fardas, trocamos brindes, né, com eles lá, com os bombeiros lá dos Estados Unidos. Eu tive uma oportunidade em 2019 também numa feira, né, no Indianápolis. Fomos para Chicago, conhecemos alguns quartéis. Os quartéis até que passa o Chicago Fire. Conhecemos os quartéis ali da região ali, próximo, que eles têm muitos quartéis próximos, né? Cada 600, 500 metros tem um quartel de bombeiro, né? O americano ele é muito preocupado com a segurança. A estrutura deles é muito grande. Impressionante. E aí nós fomos para uma feira de bombeiros que acontece em Indianápolis. Ficamos lá alguns dias. E ali nessa feira também tem muita coisa que traz inovação para o trabalho de segurança de bombeiro,
né, de viaturas, de equipamento de proteção individual, muitas coisas que estava nessa feira, a gente pôde trazer, e aí a gente falou, ó, a gente precisa disso aqui para a gente trabalhar, dar o melhor, né, no atendimento, e isso daí, o objetivo final é trazer um benefício maior para o ser humano, né, que nossa sociedade paulista. Então, esses equipamentos traz benefício, melhora, agiliza, né, facilita o trabalho, e tudo isso daí, o objetivo sempre final é ajudar uma pessoa. Que legal, cara, bacana. Voltando pro chat para agradecer o pessoal. Esqueci de agradecer a presença do Júnior, do Carlos Júnior. Juninho, obrigado por estar acompanhando. Inclusive teve uma pessoa aqui, vamos ver se eu consigo ver, que falou assim que você é fera, principalmente por ter recuperado o Júnior. Então, o louco, Júnior se eu lembrar quem foi, eu falo aqui. O Júnior que agradecer a todos vocês aí que tá participando. Que me ensina. O Júnior, mano, sou fã do Júnior aí. O Melo, cara, o Melão. Vixe, o Melo é... O Neto da Terceira Companhia tá acompanhando a gente. A minha esposa, obrigado por estar acompanhando. O Rafael, Sargento Rafael. Ô, Sargento Rafael, gente boa demais. Tá acompanhando a gente lá o também. Cobom, Medina. Cobom. Tudo começa tudo começa na informação, né? 90% do sucesso de qualquer ocorrência é responsabilidade deles, né? Eles triam uma ocorrência, agiliza todo o trabalho, então e são poucos vistos, né? Porque eles não são assim, eles não aparecem na cena, né? O trabalho do Copom e do Cobom ele é muito necessário. Muito necessário. Até porque muitas vezes quem liga para ou dar a notícia ou para pedir esse socorro, muitas vezes não sabe passar as informações corretas. E quem consegue desenrolar, consegue trazer mais informação, e essa informação trazer um recurso maior é o Cobom. O Copom. Então, o pessoal lá tá de parabéns mesmo. Parabéns. E a estrutura nossa aqui do CPI 4, né? É uma estrutura muito boa, né? Tecnologia avançada, o pessoal trabalha ali, são profissionais, são bem capacitados, estão ali. Eu já tive a oportunidade de estar ali, de fazer alguns trabalhos ali, então elogiar o trabalho deles, que também são um trabalho de excelência, né? Copom e Cobom ali, trabalho de excelência. Nosso agradecimento aí ao pessoal do Cobom e do Copom. O João, Vixe, parceiro do Júnior. Foi o João que falou, viu? João. Sabia, tinha que ser ele. O João é meu irmãozão. Trabalhei com o pai dele me ensinou muito. Sargento Ponce, sargento que tem história aqui no Corpo de Bombeiros de Bauru, né? Hoje, graças a Deus, aí a gente vive, né? Graças aos nossos veteranos também. Os veteranos têm um valor muito grande, né? A gente, às vezes, pouco fala deles, mas a gente está hoje vivendo a história da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros graças aos nossos veteranos, né? Eles que fizeram a história, né? Com pouco fizeram muitos, né? Eles não tinham recurso e tinham que se virar. Hoje nós temos muito recurso, né? Diferente da época deles lá. Então, o pai do João aí, o Ponce aí, um ótimo bombeiro, excelente bombeiro. Tive o privilégio de trabalhar com ele e conhecer essa pessoa maravilhosa que é o João. Agradecer a todos vocês mesmo que estão participando, cara. Medina, o Medeiros, o João, como eu já falei, Diogo Vilela. Vixe, Vilela, outro cara que eu sou fã dele. Ricardo J. Pedro e o Rodrigo Lázari. Ô, Lázari, outro cara aí também, um abração pro Lázari. O pessoal tá participando bastante. Pessoal, pode mandar pergunta. Quando possível eu vou perguntar aqui pro Vonei, tenho certeza que ele vai responder a gente. Vou deixar ele tomar uma água, coitado, tá falando pra caramba aqui. Já deu tanta informação pra gente e eu não dou nem tempo pra ele tomar uma água. Aproveitar para agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente. Manda sua mensagem, o chat é aberto para todos vocês. Se você ainda não segue a gente lá no canal, já aproveita. Se inscreve no canal lá do Fala Gide Podcast. Vai lá no Instagram, tem bastante conteúdo lá para vocês acompanharem diariamente também. E voltando aqui, todos nós passamos por um período muito difícil, que foi a pandemia. Como é que foi esse período de pandemia para vocês? Para nós, no Corpo de Bombeiros, né, a gente foi criando uma estrutura, né, bem assim, de trabalho aí com segurança, com prevenção, né, para que a gente pudesse dar o atendimento, continuasse dando qualidade no atendimento e se protegesse também, né? A gente teve muitos bombeiros que contraíram, né, o Covid-19, eu fui um deles, cheguei aí com 60% aí de comprometimento pulmonar, né? Tive essa experiência ruim, né, vamos dizer assim, porém estou aqui aí para agradecer a Deus aí por ter poupado aí minha vida, e eu tô, né,
com a saúde, não fiquei com sequelas, mas infelizmente, né, muitas pessoas faleceram, né? Muitas pessoas tiveram familiares que faleceram, né? O Covid, ele trouxe uma realidade para a humanidade, no meu ver, né? Experiência particular, né? Que nós somos muito vulneráveis, né? Nós precisamos melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, ajudar o próximo quanto mais possível, né? Porque nós não sabemos o que está por vir, né? E o Covid, na estrutura do trabalho de bombeiros, ele nos aperfeiçoou, né? Trouxe procedimentos que a gente não fazia e a gente começou a adotar mais, ou melhor, ou melhorar mais procedimentos que a gente já tinha, né, aperfeiçoando cada vez mais, para que a vítima, né, que a gente fosse atender, ela pudesse ser protegida, né, fazer uma asepsia, limpeza de viatura, sempre com excelência, sempre com, né, com cada vítima que fosse atendida, né, não tivesse uma cadeia de contaminação, né, protegendo os bombeiros, né, os bombeiros que adquiriram Covid também, a gente dava um suporte, né, sempre o comando se preocupando, sempre trazendo lá informação como é que estava, o que precisava, se precisava de um auxílio, se precisava de uma ajuda, uma locomoção. Então isso daí, assim, para mim, o Covid, ele uniu mais a gente, como ser humano. Ele uniu mais a gente. Ele tirou um pouco aquele bloqueio de que você é uma graduação, eu sou outra, você é uma patente, eu sou outra. Ele trouxe assim, ó, nós somos seres humanos. Porque para o vírus não tinha, ele não tinha acepção de pessoas, né? Não tinha classe social, ele não tinha raças, né? Então foi o mundo inteiro atingido por um vírus aí que infelizmente ceifou várias vidas. O vírus ele trouxe reflexão a todos, né? A todos. Serviu para todo mundo refletir aí um pouco mais da vida, o que tem feito como pessoa, né? Eu acredito que eu tenho muito a agradecer também à instituição, porque em casa todos nós pegamos o Covid na mesma época. E o meu menino tinha 6 meses de vida somente. E ele também pegou. Ele não fez teste, mas ele aparentava estar com Covid, né? Ele teve algumas reações que aparentava ser Covid também. Eu suportei bem, não fiquei muito ruim com o Covid, mas a minha esposa, ela teve muita dificuldade respiratória. Minha esposa teve Covid e ela teve poucos sintomas. Sintomas bem leves, né? Passou a fase e ela ficou tranquila. Eu já tive uma deficiência respiratória, perdi 11 quilos, né? Foi até difícil eu ter uma foto que, inclusive, no dia do meu aniversário, eles foram lá comemorar. Eu já tinha passado da fase de isolamento, né? Todos os meus amigos do bombeiro, eu agradeço a eles, principalmente o Tenente Burim, que foi um cara que me deu muita força, me deu ânimo. O Júnior, ele me deu muito ânimo nessa época, ligava para mim todo dia, como é que você tá? Você precisa de um auxílio? Nós vamos arrumar um hospital para você. E eu falava, não, eu tô aguentando, deixa eu aqui que eu tô aguentando. E isso daí, né, eu agradeço imensamente, né, nunca vou esquecer. E para mim, né, isso que você falou, isso daí mostrou pra gente que a gente é vulnerável mesmo. Nós somos vulneráveis e nós temos que trabalhar todos os dias para diminuir essa vulnerabilidade. Como? Sempre ajudando e sempre nos resguardando, né? Fazendo o que é bom, o que é correto e o que é melhor, tanto para nós como para o nosso próximo. Né? Aquilo que pode me atingir, pode te atingir também. Então eu tento te ajudar, sempre que eu puder te ajudar, né? Seja uma informação, né? A gente fala muito sobre ação, mas uma informação que a gente passa. Tem pessoas hoje que até hoje perguntam, mas como é difícil fazer um procedimento de primeiros socorros? Não é difícil. É só você ter informação. E você fazendo, através daquela informação, do jeito que ela explica, né, que foram testes, né, foram teses já estudadas e que deram certo, que tem resultado positivo, você consegue praticar algo bom com uma pessoa. Um desengasgamento de um bebê, né, um RCP, uma reanimação cardiopulmonar numa pessoa em parada, num estancamento de hemorragia, numa pessoa que está próxima de você, né, qualquer coisa que venha trazer um benefício para essa pessoa e através dessa informação que você deu lá atrás para ela, seja numa palestra, num panfleto ou numa conversa informal, isso vai trazer um benefício. Eu já tive vários relatos de pessoas que ouviu de primeiros socorros de alguma situação, seja na escola, num curso, numa brigada, no que foi, e ela atuou dentro da residência ou atuou dentro da família e ela reverteu uma situação de morte.
Isso é muito importante. Né? Esperar, às vezes, só o recurso do bombeiro, que às vezes o tempo-resposta não vai ser tão bom devido a viatura estar empenhada, devido a viatura estar em outra ocorrência, e a pessoa em si ela já começar a fazer algo, isso é fantástico, isso é uma evolução na nossa sociedade. Então a informação ela é muito importante. O Covid foi isso, ele foi trazendo informação para a gente foi entendendo o que a gente precisava fazer, se ajudar, não criticar, não dizer quem estava certo, quem estava errado, e trazer o quê? A humanidade mais evidente, né? E não quem era que estava doente. São seres humanos, nós precisamos ajudar esses seres humanos, e isso daí é um objetivo aí nobre, né? Que nós temos que fazer todos os dias. Sim, você entrou num ponto bem legal também que eu queria falar. Dessa gratidão às pessoas que no seu momento aí que você passou pela pandemia, né? Nossa, eu tenho muita... Te ajudaram bastante. Né? Eu tive essas pessoas também. O Thiago Albuquerque tá acompanhando a gente aqui, o Pedro. Puta, esses caras, meu, fizeram algo assim por mim que eu... Não é que nem eu esperava. Fizeram para mais, né? Pra mais, porque pra mais. eu não pedi, entendeu? Exatamente. Eles viram uma necessidade e... Ó, tá aqui, ó. O que mais você precisa? Eu também, assim, eu tenho, né, eu vou de novo falar, né, o Júnior foi uma pessoa que me ajudou muito, né, nesse momento, tava sempre ligando, a mãe dele, uma pessoa maravilhosa, né, sempre me ligando, sempre fazendo orações e mandando mensagens que vai dar tudo certo. Tenente Burinho, um irmão meu, que é um comandante, assim, exemplar. E isso dá força pra gente combater, né? Ele, né, ele levou muito a moral, ele falou, ele chama a gente de herói. O herói, vai dar tudo certo, fica tranquilo, fica em paz. Isso ajudou muito, sabe? Então as pessoas, né, o próprio comando, né, do bombeiro, sempre ligando, se preocupando, né, sempre falando assim, o que você precisa? O que está precisando? Está precisando de remédio? Está precisando de alguma coisa para mais? Precisa de um transporte, te levar para algum lugar? Então tudo isso daí foi muito importante para que essa fase ela pudesse ser um pouco mais pesada para a gente. E é muito importante. Então a gente, essa gratidão, eu tento passar para aqueles que precisam hoje, né? Se precisar de mim, precisar da minha ajuda, do meu apoio, tanto como pessoa, como bombeiro, né? A gente começa a evoluir passar mais, essa né? corrente à frente, né? À frente. Que é isso que eu acho que é o importante. A gente está falando de profissão, né? De policial militar, bombeiro, cursos, né? Mas a gente esquece que nós somos seres humanos e tudo que a gente pratica nessa terra, o objetivo final é ajudar alguém. Se você desenvolve alguma coisa, um programa que facilita a vida da pessoa, vai ajudar alguém. Se você produz um alimento que vai trazer benefício, que vai alimentar, vai ajudar alguém. Né? Tudo que a gente faz hoje, o objetivo final é ajudar uma pessoa. Então é isso que a gente precisa, crescer essa humanidade dentro da gente e explorar isso daí mais para que pessoas possam ter uma vida mais facilitada, melhorada, trazer o benefício do bem, trazer as coisas que o bem tem, né? Que é trazer o amor, trazer a paz, diminuir a dor, né? Muitas vezes a gente não consegue tirar a dor, mas tentar diminuir essa dor através do que a gente tem de conhecimento. Às vezes o conhecimento que você tem de trânsito, que você tem aí da legislação, ela pode facilitar a vida de muitas pessoas que você fala, puxa, você falou isso para mim, eu não sabia, né? Eu sempre fiz errado, às vezes eu esqueci, e agora você veio e trouxe essa informação para mim e me ajudou. Se ajudar falar uma criança, ó, você tem que usar o cinto, você tem que usar a cadeirinha, né? Porque se tiver um acidente, corre o risco. Aí a criança chama a atenção do pai. O pai, lembra que o policial lá falou lá na palestra que a gente tem que usar o cinto e a cadeirinha, o senhor não está usando. Quantas vezes eu já não vi as crianças chamando a atenção dos pais, porque ela ouviu numa palestra o policial, o bombeiro falar que tem que fazer. Então é isso, a gente sempre passar essas informações para que essas informações elas gerem resultados positivos lá na frente. Então o objetivo nosso é isso daí, ajudar o ser humano. Cara, e a gente tá falando de ajudar, passar para frente. Você é instrutor, você dá aula, palestra. Como é que foi, assim, desde da sua primeira palestra ou sua primeira ministração, vamos dizer assim, de aula, assim, até hoje? Como é que é para você preparar Giovanni, a aula? Eu vi uma vez uma frase, eu vi uma reportagem que fala que o segundo maior medo do ser humano, o primeiro medo é a morte. O segundo maior medo é falar em público. Ah, nós de prova aqui, ó. A gente está aqui para confirmar essa tese. Confirmar essa tese. Então, o maior medo é falar em público. E eu sempre fui acanhado em falar em público. Sempre. E uma das coisas que o bombeiro me ativou também, virou a chave, foi isso. Porque chegou muitas vezes, o meu comandante, né, não trabalhava aqui em Bauru ainda, né, estava em outra unidade, falava assim, ó, você vai ter que ir na escola tal e dar uma palestra de primeiros socorros. Eu falava, mas eu? Quem que sou eu na fila do pão?
né? Ele falou, não, você vai falar. E aí eu fui começando a desenvolver, né? E eu fui vendo, falei, nossa, que legal, porque eu vi que as pessoas se interessavam, o assunto é pertinente, aquilo trazia um benefício, então eu falei, poxa, da hora isso daí, legal. Então quando as pessoas falam assim, nossa, você fala com uma propriedade, você fala com amor, então eu falo, porque eu gosto do que eu faço. Isso, essa minha profissão, né, um sacerdócio, é uma filosofia de vida, pode chamar o que for, mas verdadeiramente é amor, é passar para as pessoas esses valores que eles são muito importantes, né, para resolver e determinar, às vezes, o curso de uma vida, né? Às vezes uma coisa que você fala aqui, a pessoa ela deixa de fazer algo errado ali, e isso evita uma tragédia, evita uma morte. Isso daí para mim é uma satisfação. Não tem um retorno financeiro, não tem um reconhecimento, vamos falar assim, de trazer uma ilustração, mas aquilo para mim já traz benefício só de saber que a pessoa ela entendeu aquilo e ela vai praticar aquilo. Então isso daí foi começando a evoluir dentro de mim, foi quebrando esse bloqueio dentro de mim, foi evoluindo isso daí. Então falando, o que eu falo legal, porque vai ajudar alguém. É algo que traz benefício para uma pessoa. Então, isso para mim é prazeroso. Isso é legal, isso traz vida para as pessoas. A informação ajuda a nos libertar de paradigmas, de culturas lá atrás, né? Comer manga com leite, morre, né? De jogar pó de café no ferimento, que isso daí ajuda a sarar. Todas essas coisinhas que nossos avós falavam, e a gente fala hoje não, existe um protocolo reconhecido internacionalmente, que é praticado internacionalmente, esse protocolo, fala, puxa, que legal, não sabia que podia fazer isso daí. Não, deve fazer isso daí. Então, isso daí para mim é prazeroso. Então, isso daí quebrou. Isso criou um equilíbrio entre o medo que eu tinha de falar em público com a necessidade de falar em público, né? Então, eu queria falar, mas eu tinha medo. Então, essa verdade, ela começou a me trazer essa coragem. Então, começou a me libertar um pouco mais. E ensinar aquilo que a gente gosta de fazer não é peso, né? É um prazer. Então, falar de incêndio, de primeiros socorros, falar de procedimentos técnicos, né, de falar de coisas que traz benefício para a vida do ser humano, para mim isso daqui é um prazer, é algo que eu tenho vontade de falar, né, algo que se eu puder eu falo o dia inteiro e até a voz acabar, mas eu falo, entendeu? Então assim, para mim isso daí foi quebrando esse meu medo de falar em público e foi trazendo um pouco mais assim de liberdade. Hoje eu tenho mais liberdade em falar, porque eu sei o que eu estou falando vai gerar um resultado positivo na vida de alguém. Não, a gente conversando com você, a gente vê o amor que você tem pela profissão, por tudo aquilo que você ensina, né? E eu falo pro pessoal, a gente, você está falando bem. Eu acho que a gente fala bem quando a gente tem propriedade daquilo que a gente está falando. A gente fica mais seguro daquilo que a gente está falando, a gente consegue desenvolver melhor. Vendo todo esse amor que você tem pela profissão, você acha que o bombeiro, assim, ele é mais que uma profissão, ele é um propósito de vida? Cara, uma vez um comandante nosso falou que bombeiro não é uma profissão, é um sacerdócio, né? E essa palavra ela é muito bem colocada, né? Um sacerdócio, né? Trabalhar em prol de pessoas, né? E independente como, com quem e para quem, né? E fazer independente de reconhecimento também, né? Então, esse sacerdócio que está dentro da gente de ajudar as pessoas de ir lá, mesmo sem um reconhecimento, mesmo sem ter um aplauso, mesmo... Muitas vezes você chega na ocorrência, as pessoas aplaudem, pessoas agradecem, pessoas voltam a te cumprimentar, mas independente disso, né? O trabalho do bombeiro, para mim, é algo que me traz uma satisfação dentro da minha alma, sabe? Eu sinto uma gratidão mesmo não tendo um reconhecimento em volta, né? Voltando para casa, sabendo que eu consegui atender uma pessoa, consegui fazer algo que melhorou a vida dessa pessoa, que trouxe algo de bom para essa pessoa. E eu voltando para minha casa, eu tenho satisfação, olhar para minha família e falar assim, ó, eu cumpri minha missão no dia de hoje, né? Então a missão é todos os dias, né? É chegar no quartel, é fazer o melhor possível dentro do ambiente que eu já trabalho, né? Hoje eu sou sargento, eu trabalho com uma equipe, né? Eu comando uma equipe excelente, de ótimos bombeiros, de bombeiros que trabalham com excelência. Então, assim, eu falo para eles, eu falo assim, ó, eu sou mais um aqui, né? Tamo junto sempre, né? Eu não tô aqui para ser melhor, eu não tô aqui para ser diferente. Não, nós estamos juntos, somos uma engrenagem que se faltar uma peça, essa engrenagem ela para de funcionar. Então, o que eu puder fazer para melhorar a vida de vocês, eu vou fazer.
E aí isso daí a gente vai somar para melhorar a vida de alguém lá fora. Então o treinamento, a preocupação, desde o equipamento, se está fazendo certo, o tempo-resposta, né, de ajudar, de chegar rápido uma ocorrência, com segurança, né, não fazer loucuras, tudo isso daí vai a um somatório que no final de tudo é beneficiar alguém de alguma forma. Seja que não seja de grande importância, né, uma ocorrência de pequena importância, a uma ocorrência de grande importância, né, que está envolvendo aí até o risco de morte. Né? Então, qualquer ocorrência nesses níveis, a gente tenta fazer do mesmo jeito, né, com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, com a mesma preocupação. Então, ser bombeiro para mim hoje, né, como esse comando, né, uma vez falou, é um sacerdócio, né? Para mim é um sacerdócio também, trabalhar em prol da sociedade, fazer algo de bom, né? Receber olhar no olhar de uma pessoa e ver a gratidão dentro do olho dela, mesmo sem ela expressar essa gratidão pela boca. Isso é muito importante pra gente, né? Pra gente que eu falo, para todos nós policiais militares, né? Quando a gente que legal. trabalha. Hein? O senhor falou agora que é sargento, né? O que o senhor ainda almeja pro futuro do senhor e na corporação em si? Eu acho que eu já cheguei assim, eu tô satisfeito onde eu tô, né? É lógico que com o tempo a graduação vai mudando, né? Segundo, primeiro, né? Não sei se eu vou chegar ao tempo de ser subtenente, tenente, né? Hoje eu tô satisfeito aonde eu tô, né? Onde eu cheguei. Entrei na polícia sendo soldado, né? Hoje eu sou sargento. Às vezes eu até esqueço disso, né? Nem lembro muito bem disso. Como eu disse para você, eu fui para o curso de formação de sargento da Polícia Militar para ser diferente e voltar melhor e melhorar a vida de outras pessoas que estão trabalhando comigo, né? Muita gente tem a visão, fala assim, ele vai ser comandante para mandar. Não, comandante não manda. Comandante, na verdade, ele protege e administra uma equipe. E essa equipe ela tem que estar entrosada. Não adianta eu chegar numa ocorrência ou chegar numa equipe e eu falar um tipo de vocabulário, né, o ABCD, e ele falar outra coisa. Ou ele não ser compatível, né, com aquele comandamento, com aquela equipe, não se conversa. Então, por isso que tratar bem uma equipe, né, é um resultado melhor lá na frente também. Né? Então, quando a gente trata uma pessoa com o bem, é muito difícil ela rebater isso com o mal. Então, a equipe funciona assim. Eu trato uma equipe bem, eu procuro ver o melhor. Lógico que a gente nunca vai ser 100%, né? Mas a gente sempre tenta alcançar o 100%, né? Com excelência, com dedicação, mas o máximo possível. E essas pessoas que estão trabalhando junto com a gente, eu vejo que elas conseguem ser receptivas e elas conseguem também dar o 100%, ou melhor, quase o 100%, ou o 100% que ela tem de melhor para dar. Então, é isso daí. É fazer o bem, receber o bem e esse bem somar para a gente fazer o melhor para quem precisar da gente lá fora. Bacana. Com todo esse conhecimento, você participa de projetos sociais ou pretende participar de algum? Olha, a gente já fez alguns projetos dentro do Bombeiro, né? Principalmente na época da pandemia, nós fizemos arrecadação de cestas básicas, de alimentação, né? Eu não tenho um projeto específico hoje, mas eu tenho aí um projeto interno, né? Que é meu. Ele ainda ele não saiu ainda do papel, vamos falar assim. Tá moldando. Tá moldando, mas logo eu sei que eu vou conseguir pôr para fora esse projeto aí. Projetos, né? É lógico que envolvendo aí a minha vida pessoal primeiramente, para que ajude outras pessoas, principalmente aí na parte, vamos falar assim, espiritual. O meu projeto é esse, falar da palavra de Deus um pouco, buscar aqueles que estão precisando de alento, de conversar, né? Pessoas hoje que estão se fechando cada vez mais devido à tecnologia, devido a muita informação, né? E lembrar que existe uma palavra que nos liberta de tudo isso, que é a palavra de Deus. Cara, que bacana. Eu acho que falar de Deus é muito importante. É maravilhoso. Eu acho que a informação, ela chegou muito rápido, assim, para as pessoas, mas elas estão deixando de lado a parte espiritual. Sim. Eu acho que a informação hoje ela tá muito fácil, muito acessível, mas pouco se busca. A tecnologia, né? Eu vi outra pesquisa que diz que uma criança de 7 anos hoje ela tem o mesmo nível de conhecimento, a capacidade de conhecimento de que um imperador romano tinha na época de Jesus. Então, assim, hoje a informação é muita informação, mas pouco conhecimento.
né? Antigamente a gente buscava, tinha muito conhecimento e pouca informação. Sim. Porque a gente não tinha tanta agilidade. Se inverteu, né? Se inverteu esses papéis. Então hoje o esfriamento, né, disso tudo é o quê? O objetivo que a gente tem que buscar mais, né? Correr mais atrás de levar essa verdade, que é a palavra de Deus, para as pessoas. Cara, você tem uma dica assim pra deixar pra quem tem um sonho de ser policial ou ser bombeiro militar? Cara, minha dica é assim, ó, não desista e busque, porque vale a pena, né? É maravilhoso. O sonho, né? Ele não vai ser fácil para ninguém, mas não é impossível. Ele é possível, desde o momento que eu tenho a vontade, né, de ser aquilo que eu estou sonhando. Então, primeiramente, o sonho ele começa na verdade, ele já é 90%, o processo já é 90% do objetivo. Então, o processo é esse, é o sonho, é sonhar e ir atrás desse sonho, né, sair do conforto e buscar esse sonho, que eu acho que vale a pena. A atividade nossa, né, é uma atividade que nos traz muita honra, muita satisfação pessoal, como eu já disse, né? Essa atividade nossa é uma atividade que traz um orgulho também, e esse orgulho é pro lado bom, né? Assim, falar, puxa, eu tenho um orgulho de estar dentro de uma corporação que é, né, praticamente bicentenária, né? E essa corporação ela fazer parte de uma máquina que ela trabalha 24 horas para manter o equilíbrio de uma sociedade. Né? Isso daí é muito importante. Para mim, não tem preço. Isso daí não tem preço, não tem valor. Esse daí, para mim, o maior valor é estar aqui dentro hoje da corporação, né? Do Corpo de Bombeiros. Então, o meu incentivo aí é para quem é jovem, para quem está começando a carreira aí. Eu vejo que hoje muitos jovens falam, mas é difícil, né? Não é fácil. Falo, vai porque consegue. Eu sou a prova disso. Quando eu cheguei no bombeiro, não sabia nadar, tinha medo de altura, tinha medo de espaço confinado, tinha medo de fogo, tinha medo de barulho, tinha medo de tudo, né? Continuo tendo medo, mas hoje eu trabalho nessa instituição fazendo tudo isso, né? Eu consegui controlar os meus medos e consegui estar fazendo parte de uma corporação, né? Que tem uma aceitação, né, social aí muito grande, né? Então, isso daí para mim não tem preço. Né? Como eu disse para você, a gente até informalmente conversando, eu saí de um lugar que eu trabalhava para ganhar metade do que eu ganhava na época para escolher ser bombeiro. Né? Então, isso daí não foi em relação à parte financeira, foi em relação ao meu sonho, à minha vontade de trabalhar na corporação de bombeiros e saber que eu ia estar dentro de uma viatura ajudando uma pessoa um dia, e hoje eu estou fazendo isso. Que legal, cara, que bacana. E é gratificante, né? Você olhar para trás assim e ver por todos os obstáculos que você passou. E hoje você olha assim, tudo que você conquistou, viu que foi possível. Então, o pessoal tá ingressando agora, que acha que talvez não vai conseguir, não é possível, não é para ele, tenha certeza, se você não desistir, lá na frente você vai ter muito orgulho disso daí. E como você falou, não é aquele orgulho ruim, é um orgulho bom. A satisfação de ter passado por tudo que eu já passei, né? Dos cursos, da formação, né? O próprio último curso aí que foi formação de sargento e o CBS, que foi um desafio para mim, né? Não tinha isso como meta e objetivo, depois isso virou minha mente, virou uma meta e um objetivo, eu finalizei. E eu vi que a vontade, ela é a nossa maior força que nós temos e ninguém tira da gente. Quando a gente tem vontade, a gente conquista. Quando a gente tem vontade, a gente chega no objetivo. Quando a gente tem vontade, né? Então não adianta a gente implantar uma vontade numa pessoa, ela tem que criar essa vontade. Eu quero fazer. Né? Então a pessoa pode ter todas as limitações. Se ela tiver vontade, ela vai chegar no seu objetivo, ela vai concluir o objetivo que ela traçou na vida dela. Né? Tem uma frase do Einstein, né? Não sei se é ele o autor dessa frase, mas ele fala que a maior força, né, que tem, né, não é a força motriz, não é a força nuclear, se chama vontade, né, que o ser humano, que é uma maior força que move o mundo, né? Então a vontade de ser hoje bombeiro, policial militar, se ela está dentro da pessoa, ela vai conseguir chegar, ela vai conseguir realizar esse sonho e ela vai fazer parte dessa corporação, porque ela determinou isso dentro dela. Que legal, cara, que bacana. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu tenho certeza que tem bastante assunto pra gente falar aqui. Vai ficar para uma próxima oportunidade.
Espero que você aceite um novo convite para estar retornando aqui. Aceito, opa. Não, compartilhar conhecimento é sempre legal, inclusive é o tema do podcast, né? Conhecimento que transforma e vozes que inspiram. Eu tenho certeza que todos vocês que acompanharam tiraram lições desse podcast aqui de hoje, que o intuito é esse mesmo, né? Ou através de experiências de outra pessoa, ou através de uma fala motivacional, que seja, que a palavra dita aqui hoje nesse podcast tenha alcançado quem tinha que alcançar. A gente conversou isso aí, né? Eu acredito muito nisso. Que alcança quem tiver que alcançar. Vai alcançar. Tenho certeza disso. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado mesmo pelo retorno, pelo feedback de todos vocês que mandaram as perguntas. Depois eu tento ainda responder junto com o Vonei as perguntas que não puderam ser respondidas aqui. Você ainda que não se inscreveu no canal, vai lá, dá uma forcinha pra gente. Se inscreve no canal, vai lá no Instagram, acompanha nosso dia a dia lá. Tem bastante conteúdo pra você acompanhar. Depois eu vou soltar alguns cortes desse bate-papo aqui que foi bastante interessante. Para você aí que nos acompanhou, policial militar, policial penal, precisa de uma assessoria jurídica, novamente aí volta a falar da doutora Joyce, seu escritório JV Advocacia Militar. Se você tem uma empresa, uma loja e quer divulgar nas redes sociais, não manja muito igual o Didio aqui, a Ju Mídia Social, tenho certeza que ela vai atender você. Procura ela lá. Se você não encontrar ela, pode mandar uma mensagem no direct que eu coloco vocês em contato. Você que procura uma barbearia de excelência aí, eu costumo dar o exemplo do seguinte: quem nunca foi num barbeiro, cortou o cabelo, não vou nem não. Aí quem nunca foi num barbeiro e cortou o cabelo e saiu de lá insatisfeito com o corte, mas tem vergonha de falar. Vai lá na barbearia Jordan Black. Inclusive eles têm um plano por assinatura lá, que você assina o plano com eles lá, você pode cortar o cabelo quando você quiser. Barba, cabelo e bigode, tudo prontinho lá. Meridota, Marcos Paulo Rafael 425, tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço aí pro Hermes da Berin Life aí, que participou no episódios anteriores com a gente aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês que nos acompanharam. Vonei, você tem alguma palavra final para deixar pro pessoal? Bom, mais uma vez agradecer, né? O agradecimento acho que é a palavra que mais hoje faz parte da minha vida, né? Eu só tenho que agradecer os dias de hoje, agradecer por estar aqui, pelo seu convite, né? Você é uma pessoa que também me inspira, você é uma pessoa que tem a sua fama, né? Ela sempre trouxe benefício pra gente que está à sua volta. Esse programa aqui eu acho que vai atingir pessoas que precisam ouvir uma palavra que traz crescimento, né? Que traz evolução, que traz vida. Então isso daqui é um canal que eu tenho certeza que é para isso, né? Para melhorar a vida de outras pessoas que precisam de uma palavra. E a palavra chega através de você. Giovanni, obrigado. Amém. Esse programa é o início de um sucesso que já começou, né? Esse sucesso já faz parte da sua vida. Eu tenho certeza que a paz e a prosperidade de Deus ela vai estar sempre junto de você, de todo o seu projeto da sua vida. Obrigado. Amém. Viu? Muito obrigado, cara, pela sua presença, pelas suas palavras. E hoje, né, um dia após o Dia dos Pais aí, um feliz Dia dos Pais para obrigado, você. Você também. A todos vocês aí que estão nos acompanhando, feliz Dia dos Pais. Ao meu pai, seu Roberto, feliz Dia dos Pais novamente aí. Muito obrigado. Realmente, Vonei, você com certeza engrandeceu ainda mais esse podcast que está somente no seu início. Cara, muito feliz mesmo pela sua participação e por ter compartilhado todo esse conhecimento que você tem. Obrigado, agradeço. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Cara, muito obrigado por vocês terem acompanhado aí e até o próximo episódio do Fala Gide Podcast. Valeu!